Meu bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Meu bom dia também aos que nos prestigiam nesta manhã aqui no plenário, aos que nos acompanham das suas casas, dos seus trabalhos, através da TV Câmara, canal 16, ou pelas mídias sociais. Ontem pela manhã, quando estávamos aqui reunidos, discutindo as questões relativas ao novo pedido de impedimento encaminhado à casa, correu uma informação de que o senhor prefeito havia convidado alguns conselheiros do Conselho Municipal de Planejamento, Conceplan, para uma reunião à tarde, às 15 horas, para análise da proposta aprovada nessa casa e encaminhada à sanção do Executivo. E, efetivamente, essa tal de reunião ocorreu e os convites às pessoas que participaram foram convites direcionados, né? Foram convidados o representante da Universidade de Caxias do Sul, o senhor Pedoni, o representante da Câmara de Indústria e Comércio, o senhor Olivier Viesser, a representante do CAL, a senhora Silvia Nunes, o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o senhor Rudimar Menegoto, e o senhor Jorge Cassina, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Quem nos comunicou dessa reunião foi um conselheiro que não foi convidado, né? Ficou sabendo da reunião e divido isso, então, especialmente com os colegas que comigo ombrearam, né, na elaboração da proposta que foi encaminhada à votação nessa casa, do novo plano diretor, e, portanto, um conjunto de entidades foram jogadas para um segundo plano, né? Essas 5 entidades e os seus representantes me parece que são os conselheiros do prefeito, então, não os conselheiros da cidade. E, para minha surpresa, especialmente, perdão que eu acabei esquecendo aqui de referir, o representante senhor Reis, já acho ele aqui, estavam presentes no encontro o senhor Jorge Cassina, do Conselho Regional de Engenharia, o senhor Olivier Viesser, da Câmara de Indústria e Comércio, o senhor Carlos Eduardo Mesquita Pedoni, da Câmara de Dirigentes Lojistas, o senhor Rudimar Menegoto, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mas a manifestação que mais me chamou a atenção foi de um que não foi referido, que estaria presente. Que foi a manifestação do senhor Fernando Reis. A manifestação reproduzida aqui pelo setor de imprensa da Prefeitura coloca na boca dos tais Fernando Reis a seguinte manifestação: nós vimos várias inconsistências, vários pontos que são inaplicáveis nesse substitutivo. A impressão que passa é que nós, como parte do Conceplan, ficamos discutindo 1 ano e pouco para quê? Nós nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos por parte da Câmara de Vereadores e em momento algum fomos ouvidos. O Conselho foi ignorado pela Câmara, comentou Fernando Reis. Tá? Então, eu quero dizer aos colegas vereadores de que quando recebemos, depois da audiência pública, mais de 150 sugestões, vereadora Paula, e várias contribuições, inclusive dos senhores vereadores, nós remetemos todas essas contribuições à Prefeitura Municipal
E recebemos, naquela oportunidade, uma negativa de parte da Prefeitura, do ponto de vista de que procederia a qualquer alteração na sua proposta original. E, portanto, não faria as retificações sugeridas, ou nem acolheria nenhuma das retificações sugeridas. Portanto, que era a responsabilidade da Câmara produzir o seu trabalho. Eu tenho aqui algumas manifestações das pessoas que participaram lá, que eu fico impressionado, né? O nosso representante do Sindicato Rural, o Rudimar Menegotto, estamos quase em 2020 e ainda não temos um novo plano diretor. Por causa disso, muitas coisas ficaram paradas, principalmente dentro das questões do que é a área rural ou urbana, por exemplo, isso me preocupa. Na realidade, a fala do conselheiro Rudimar Menegotto não tem razão nenhuma de ser, na medida em que não só nós acolhemos a proposta, que foi encaminhada à Câmara de redução do perímetro urbano rural, como ampliamos, inclusive. Ampliamos. E aí, a boca pequena, mais uma vez, fica a impressão de que estamos fazendo um trabalho ruim, porque lá em determinado local incluímos a possibilidade de, através de lei específica, eventualmente alguma indústria se instalar na área rural do município. Quando nós colocávamos de forma muito clara que tanto Flores da Cunha quanto Farroupilha hoje já permitem a instalação, regra geral, né, de empresas na área rural do município, e as nossas empresas de Caxias estão indo para lá, exatamente nesse sentido. Vamos pegar, vereadora Paula, vereadora Denise, a fala do senhor Olivier Viesser. Se há uma entidade que nós ouvimos e participamos ativamente, participar ativamente na elaboração do substitutivo, sem dúvida nenhuma foi a SIC, a Câmara de Indústria e Comércio. Fizemos uma audiência na própria SIC, tá? Uma audiência na própria SIC, e com a participação muito forte, especialmente do Sinduscom, que é, do ponto de vista das entidades que compõem a SIC, a mais interessada, né? Coincidentemente, presidente Cassina, o representante do Sinduscom, também o senhor Viesser Filho, né, não foi convidado para essa reunião, né? Por que será? E aí, estivemos na SIC, tá? Várias das contribuições que foram encaminhadas pelo Sinduscom foram acolhidas. Aliás, eu diria que algumas, assim, são até interessantes, vereador Felipe, né? Porque pegarmos a fala do secretário Mondadori, ao final, ele diz o seguinte: a partir do momento que essa lei for vigente, vai surtir efeitos irreparáveis para o desenvolvimento de Caxias do Sul. Precisamos de um novo plano diretor, mas ele precisa ser claro, coerente e responsável, conforme o que elaboramos e discutimos nas reuniões do Conselho e a partir da análise técnica da CEPLAN. Essa proposta do Poder Executivo foi montada ao longo de 2017, com pelo menos 80 reuniões com entidades e mais 11 reuniões comunitárias que reuniram 752 pessoas. Esse foi o conjunto das reuniões realizadas pelo Executivo. E a coincidência, vereadora Adiló, é que os conselheiros que participaram das ditas reuniões, vou pegar um exemplo só para que os colegas vereadores tenham isso bem claro. A questão da restrição de altura na construção dos novos prédios em Caxias do Sul. Tá? A fala do senhor Viesser, do Sinduscom, foi a seguinte para nós, está registrado em ata. Depois de 3 reuniões, a gente insistindo e batendo que isso seria muito ruim, voltar a restringir a altura, voltar aos anos 70, onde se era permitido lá a construção de 8 andares apenas, né, na cidade. Fomos vencidos pelo cansaço, porque a Prefeitura não abria mão, tá? Não abria mão da reunião, desse dispositivo, por conta da insistência da representante da CEPLAN. Então, senhor presidente, se o senhor me permite, eu prossigo no espaço da vereadora Denise.
Positivo. Até para que agora os nossos colegas possam participar também. Com a anuência, obviamente, da vereadora Denise, sem dúvida nenhuma, né? Senhor presidente, eu cedo o espaço para o vereador Eloy Frisso. Então, só coloquei um exemplo para os senhores e para as senhoras, né, com relação às divergências que haviam muito grandes internamente dentro do Conceplan, com relação à proposta encaminhada pelo Executivo. Nós participamos, meu líder do governo, vereador Renato Nunes, vereador Fiuza, das ditas reuniões nas assembleias que aconteceram nos bairros. Na realidade, eram reuniões do orçamento comunitário. O que menos se discutiu nas reuniões promovidas pela prefeitura eram para... Ia lá 2 técnicos, explicavam lá algumas coisas, as pessoas queriam saber se a rua deles ia ser calçada ou não. Eu participei de todas as reuniões promovidas pela prefeitura. Agora, pergunta se as nossas reuniões nas comunidades foi para discutir calçamento. Não, foi para discutir exatamente o plano diretor. Assembleias, inclusive, com muita participação popular. A audiência pública nessa casa também. Então, eu diria que, do ponto de vista da participação popular, nós cumprimos o objetivo de fazermos um bom plano discutido com a comunidade. Então, o que me parece aqui, assim, a estratégia que está colocada de parte da Prefeitura Municipal é vetar, ou na totalidade, ou vetar alguns artigos, sei lá, dos que foram propostos, e vir a esta casa, mas tentando se justificar de que o plano que fizemos é um plano ruim. Tem sempre aquele... Diz que a mãe nunca nega o filho, né? Então, acho que o que eles estão achando que eles fizeram o produto perfeito, né? Produto perfeito, intocável, né? Do ponto de vista do que foi produzido pela Prefeitura Municipal. Mas era, sem dúvida nenhuma, vereador Giló, um plano completamente fora da casinha. Como é que tu vai reduzir um índice de 2,4 para 1,5 em metade da cidade, quando esse índice já vigorava há quase 20 anos? Só que nós é que estamos fora da casinha? Não, quem está fora da casinha é o lado de lá. Né? Nesse sentido que eu, em muitas oportunidades, aqui tenho dito, né, que se aprovada o que as propostas que vêm do Executivo, se a gente não as consegue melhorá-las, essa cidade vai regredir 20, 30 anos. Veja-se a proposta apresentada agora pelo vereador Felipe, da questão do centro de eventos. Onde é que está a participação da Prefeitura? Numa questão tão fundamental, do ponto de vista do desenvolvimento turístico da cidade. Então, essas questões assim que me preocupam, né? E quero compartilhar com os demais colegas, se eventualmente quiserem usar a palavra. Vereador. Essa parte. Obrigado, vereador Eloy. Olha, eu fui uma pessoa que lhe incomodei bastante, o senhor sabe disso, justamente questionando essa insegurança jurídica para o mundo empresarial. E Vossa Excelência, o Mosquen, o João e a assessora da casa, agora me fugiu o nome, a Valdívia, foram incansáveis. Nunca se furtaram a ir lá mostrar, nos explicar e tal. E esta casa ouviu a todos. E Vossa Excelência tem razão, aquelas reuniões que foram feitas pela Prefeitura eram reuniões pior do que o OC. Porque quando alguém levantava uma questão que contrariasse a explicação dos técnicos, eles não tinham outros argumentos para contrapor. E eu cito a reunião feita lá em Galópolis, até hoje não foram capazes de liberar o espaço para construir o silo para o moinho. Então, uma administração incapaz, uma administração que não está olhando para o desenvolvimento de Caxias do Sul. Caxias está parada, está andando para trás. E aí eu pergunto, o seu Oliveira, ele não tem que dar satisfação para nós. Agora eu gostaria de ver como é que ele fica perante os seus colegas que estão trancados, que não conseguem liberar projetos na prefeitura, que não anda. E se aprovado o projeto original que veio para esta casa, aí sim Caxias ia ver o que era freio de mão puxado. Então, vereador Eloy, eu lhe cumprimento pelo trabalho que foi feito. Permite uma parte. E deixa vir os vetos de lá, vamos analisar.
se escapou alguma coisa, eu tenho certeza que os vereadores serão sensíveis a acatar alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Agora, essa casa sempre esteve aberta, acolhendo todas as sugestões, e a comissão que cuidou disso foi incansável. E vocês fizeram reunião, e a gente acompanhou o trabalho. Aquela sala lá estava virada num laboratório, diferente do outro lado, que não foram capazes sequer de vir aqui disponibilizar o equipamento para fazer os mapas. Então, obrigado, cumprimentos e vamos em frente. Muito obrigado. Aliás, eu gostaria de me desculpar porque o presidente Gasperim da SIC havia colocado a possibilidade, vereador Toigo, de nós irmos lá, inclusive, num dia que estávamos reunidos todos os sindicatos patronais, e fazermos lá uma pequena exposição das alterações e do produto que apresentamos no substitutivo. Só que coincidiu com o mesmo dia da audiência relativa à questão dos aeroportos, né? Então, lamentavelmente, ficou para uma outra data. Então, nesse sentido, a gente não teve condições de apresentar na SIC. E aí, a pergunta que Vossa Senhoria faz, vereador Adiló, será que a expressão do senhor Olivier, lá na reunião com o prefeito, efetivamente representa o pensamento da SIC? Uma parte. É a pergunta que eu faço. A representação do senhor Pedoni, lá na reunião com o prefeito, representa o pensamento da universidade? Que foi quem mais nos pressionou do ponto de vista de produzir um substitutivo que acolhesse as pretensões da universidade, que não encontrava eco lá no Executivo, né? Então, essas pessoas representam quem? A senhora Silvia Nunes, a arquiteta Silvia Nunes, que esteve aqui falando nessa tribuna aqui, acolhendo as propostas que nós encaminhamos, participando da audiência pública, e vai lá e fala uma coisa sem sentido. Então, essas questões que me preocupam. Pois não, vereadora Paula? Vereador Frisso, eu proponho que essas pessoas que foram chamadas para essa reunião, que se manifestaram, sejam chamadas pela comissão. Elas e as demais do Conceplan, dentro de um processo de transparência, a gente poder conversar. Porque não tem sentido o que a gente leu ali. Será que essas pessoas se apropriaram, de fato, aprofundaram para ter esses posicionamentos? Eu proponho que a comissão chame essas pessoas para a gente conversar. Obrigado, vou acolher a vossa sugestão. Pois não, vereador Denise? Bom, vereador Frisso, eu também, hoje de manhã, logo que eu vi a matéria, eu conversei com a Silvia, né? E ela disse que a frase que foi trazida pelo release não foi a frase que ela teria falado. Então, eu acho que isso é bastante grave, né? Quando a prefeitura distorce ou coloca palavras na boca de pessoas para justificar o seu posicionamento. Então, ela pediu, inclusive, correção da frase para o secretário, né? Não sei se vai sair, se não vai. Mas eu acho isso muito preocupante. Então, quer dizer que a informação que sai por parte da prefeitura, ela tem uma condução, né, para trazer uma verdade que é do executivo. Mas a conselheira Silvia me disse, essa frase eu não falei. Então, só deixar esse registro, porque daqui a pouco outras frases também não foram ditas, né? E daqui a pouco, numa reunião com os conselheiros, a gente vai poder conversar e esclarecer. Claro, como o vereador Adiló disse, daqui a pouco pode ter escapado alguma coisa, porque a gente não tinha diálogo com o executivo, a gente não tinha essa conversa, pode ter escapado, sim. O executivo não conversava com a gente, não trazia, não dava retorno, então a gente pode, sim, rever alguma coisa, mas a gente precisa, conversar. E aí eu acho que, de repente, o encaminhamento da vereadora Paula seja um bom encaminhamento para a gente entender realmente o verdadeiro posicionamento dos conselheiros, porque eu não acredito mais no release da prefeitura. Obrigado, vereador Denise. Vereador Frisso, eu entro na linha da vereadora Denise, porque eu queria esclarecer que esse material foi um material produzido pela Prefeitura de Caxias do Sul. Então, a fonte aqui é um release enviado pela CEPLAN. E eu não sei nem se esses convidados sabiam que, a partir desta reunião, ia ser gerada uma notícia a respeito disso. Pouco foram convidados para uma reunião para conversar e, informalmente, falaram coisas que, de repente, não sabiam nem que iam virar notícia. Mas, de qualquer maneira, causa estranheza, realmente, que representantes da CDL, dos sindicatos de trabalhadores rurais, tenham esse tipo de postura e de posicionamento quando foram chamados aqui e conversaram.
o representante do CDL, o Fernando Reis, representa o CDL nessa reunião. Tá, tudo bem, tá pelo Conceplan, mas pelo Conceplan ele está representando uma entidade. E está falando isso em nome do CDL, está falando isso em nome da SIC, está se falando isso em nome dos sindicatos trabalhadores rurais. Isso me causa bastante estranheza e eu também coloco em suspensão esse release aqui, se realmente por isso que é importante essa proposta da vereadora Paula de trazer aqui esses representantes, porque daqui a pouco informalmente estavam conversando e isso virou notícia para eles serem massa de manobra para uma decisão do prefeito. É isso. Só essa ressalva aí, vereador. Obrigado, vereador Meneguzzi. Concluo, então, dizendo que, acolhendo a proposta, a sugestão encaminhada pela vereadora Paula, nós estaremos convidando os mesmos conselheiros, até mais, inclusive, né, alguns outros, né, esse presidente das entidades, né, para uma reunião aqui também na Câmara, aqui na Câmara de Vereadores, para que não é uma cariação, vereador, mas sem dúvida nenhuma queremos esclarecer se efetivamente nós fomos antidemocráticos, não acolhemos, né? Então, essas são as ponderações que gostaria de fazer nessa manhã, já agradecendo o vereador Renato pela cedência do seu espaço e a vereadora Denise também. Muito obrigado.